Quando você pensa em um homem que foi escolhido por Deus, o que vem à sua mente? Uma pessoa de sucesso, que tenha um grande número de dinheiro na conta e vive sempre em mansões, carros de luxo, viajando por vários lugares, sempre esbanjando de tudo que ele possui. Uma pessoa com uma família linda, bem estruturada, cheio de filhos. Quando você pensa em uma pessoa escolhida, qual a imagem que vem para sua cabeça? Eu aposto que a imagem que você tem não é de alguém no fundo do poço, ou pior, no fundo do oceano. Essa é a continuação da história de Jonas, um homem que no episódio passado tinha recebido uma grande missão de Deus para poder ir pregar em uma cidade chamada Nínive. Porém, ele achou que seria uma ideia melhor ir para a cidade de Tarsis, na Espanha. Você irá para esta cidade e falará contra o inimigo que encontrará lá. Não! Pra quê? Todos sabem que Nínive é uma cidade perversa. Por que é que eu devo ir a uma cidade tão terrível quanto esta? Me diga uma coisa, meu bom homem. Qual é o lugar mais distante que eu posso ir daqui, hein? Bem, Espanha, eu creio. Este navio irá para Tarsis. Pois, muito bem. Então é pra lá que eu vou. Por causa disso, o navio em que ele estava começou a, no meio do mar, ter uma grande tempestade e as pessoas acabaram se desesperando porque muitas das cargas estavam sendo perdidas e pensaram inclusive que perderiam a sua vida também no meio daquela tempestade. Oh, não! Não há tempestades nessa época do ano! O navio está amaldiçoado! Então orem por seu Deus! Grande Assur, pai de todos os deuses, salve-nos! Eles tiraram sorte e descobriram que a culpa daquilo tudo era de Jonas, que ao desobedecer o Senhor, estava no meio do oceano, sendo afligido por uma grande tempestade. Mas não só ele. Pessoas que não tinham nada a ver com essa situação também estavam se dando mal por causa disso. Então, ao saberem que Jonas era o culpado disso, ficaram com medo, mas fizeram conforme ele tinha falado e jogaram ele no oceano. O que devemos fazer? Façam o que ele diz! Deixem ele ir! Joguem ele agora! Que o Deus desse homem nos perdoe. Louvem e agradeçam ao Senhor Deus dos céus! Ao Deus que fez o mar e a terra seca. Ao Deus que nos salvou do desastre, do navio e da morte. Um peixe foi até ele e o engoliu. E ele ficou dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. O primeiro episódio dessa série foi lançado há quase 2 anos atrás em um antigo canal que eu criei, antes mesmo de começar a faculdade. Mas, pelo visto, vocês devem ter percebido que eu fiquei um longo tempo sem postar nenhum vídeo. E é porque, apesar da minha fé, apesar da minha crença, apesar de tudo aquilo que eu tinha falado, parecia que essas palavras ainda não tinham feito tanto sentido pra mim quanto fizeram hoje em dia. Porque
Em algum momento eu acreditei que era melhor seguir os meus próprios desejos, de que era impossível ser uma pessoa santa e separada para Deus. Então é muito mais fácil você viver a sua vida da maneira que você acha que deveria viver, porque dar outra face não é uma coisa tão simples assim. Ser uma pessoa 100% honesta não é tão simples assim. E muitas vezes ir por um caminho mais fácil parece uma opção melhor. Muitas vezes é melhor ir para Tarsis do que encarar as dificuldades de Nínive, mesmo você sabendo que as dificuldades muitas vezes é aquilo que vai ter uma recompensa maior no futuro, e aquilo que é mais fácil muitas vezes vai ter uma tempestade que vai estar junto com você. A minha semelhança com a história de Jonas é porque eu sabia o caminho de Deus, eu sabia as coisas que eu deveria fazer, mas eu escolhi ir para Tarsis, que era um caminho mais simples, um caminho mais fácil, um caminho mais cômodo, um caminho que eu conseguia ter condições em que eu podia fazer aquilo que eu quisesse fazer. Então eu via o que eu quisesse ver, eu ouvia o que eu quisesse assistir, eu quisesse ouvir, assistia o que eu quisesse ver. E não tinha nenhuma limitação nem nada. Eu só seguia os meus próprios instintos e fazia as coisas que eu achava que eu deveria fazer. Nisso, pouco a pouco foi se tornando uma tempestade sobre minha cabeça, que eu não fui percebendo, e quando eu percebi, eu já estava no olho do furacão. Parece que tudo aquilo que eu fazia, que eu queria fazer, não dava certo. Os planos que eu tinha, todas as minhas trajetórias para todas as coisas que eu fazia, pareciam que davam tudo errado. No meu emprego, a situação não estava nada fácil. Na faculdade, a situação piorou, porque eu comecei a ter inimizade com alguns professores. E também eu estava percebendo que as coisas que eu estava pensando em fazer, nenhuma delas realmente estavam se mostrando realmente eficazes. O pecado é sim prazeroso, mas essa felicidade que vem dele não é uma felicidade completa. Tanto é que em momentos de consequências, eles realmente reverberam em alguma tragédia. O que aconteceu com Jonas e também aconteceu comigo é o que eu gosto de chamar de humanismo, colocar o homem no centro de tudo. Deus não é mais o centro das suas decisões, não é mais o centro do seu prazer, não é mais o centro da sua ideia. A única coisa que você tem realmente em mente é simplesmente você. O que você acha que deveria fazer, o que você acha que seria o melhor para sua vida, o que você, na sua consciência limitada, acha que vai resultar num caminho melhor. E eu te pergunto, de todas as decisões que você tomou até hoje, será que elas te trouxeram uma felicidade completa? É claro que você fez uma coisa, você sempre pensa em fazer uma coisa que vai te causar bem. Mas será que realmente causa bem? Quando você vai dormir à noite, será que as tempestades da vida que caem sobre você não acabam te afetando? Quanto tempo faz que a água do oceano beira você de uma forma que você não consegue respirar? Muitas vezes é necessário um grande peixe para te engolir e você passar um tempo refletindo sobre tudo isso. Um tempo em que você não consegue mais para lugar nenhum, porque todos os lugares que você foi até agora só te causaram mal, só te causaram problemas. Você, sendo o centro da sua vida, sempre tomou suas decisões, sempre fez aquilo que você achou ser certo, e agora você tá aqui, no fundo do oceano. Sabe, a vontade de Deus muitas vezes parece ser meio maluca, porque ir para uma cidade que matou os profetas e mata todas as pessoas que seguem o caminho de Deus, porque Nínive realmente era uma cidade terrível. Os historiadores dizem que quando o Nínive chegava a uma cidade, conquistava ela deixava a cabeça das pessoas para fora da cidade para poder servir de exemplo. Mas o que será? Por que será que Deus realmente queria que aquela cidade ouvisse a palavra dele? Pense bem, pense acerca disso. Será que às vezes a sua Nínive é uma coisa que você acha difícil no momento, mas no futuro vai te causar um prazer muito maior do que você pode medir? Com todo o seu saber e seu conhecimento que você tem hoje, até onde você foi? Até onde você conseguiu ir? Sabe, muitas vezes quando você percebe que não existe mais nenhum caminho para seguir e que você seguiu até uma linha reta que dá num beco sem saída, é você se arrepender, é você ir de ré. Infelizmente, muitas vezes a gente só se arrepende quando já deu tudo errado, como no meu caso. Mas o arrependimento é uma chave para ter um novo rumo. Ele dá a ideia de retificar o caminho. Ele é como se fosse uma tristeza construtiva. É você pegar aquilo que você fazia antes, só que em vez de você fazer aquilo que você sabe que é errado, você faz o contrário, aquilo que é certo. Então, se você mente, você fala a verdade. Se você falava mal, você passa a falar bem das pessoas. Se você batia, agora você dá amor, dá carinho às pessoas. Se você roubava, hoje você dá sem querer receber. Não espere estar na barriga de um grande peixe para se arrepender.
Existe uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. O arrependimento é quando você realmente é um processo pro futuro, que é de a partir de agora você não vai mais cometer esses erros, você vai cometer acertos. Ou pelo menos tentar procurar cometer acertos. Culpa é um momento em que você para e você fica apenas se autodestruindo por coisas que você fez no passado. Isso faz sentido pra você? Não existe arrependimento forçado. Ninguém que se arrepende de verdade se arrepende de forma forçada. Não tem como eu falar pra você que você deve se arrepender e você arrepender agora e pronto, acabou. Não existe esse tipo de arrependimento forçado. Você tem que tomar posturas opostas. Quando Jonas percebeu que era necessário que ele se arrependesse, a primeira coisa que ele fez foi confessar tudo aquilo que ele tinha feito. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele ouviu a sua voz. Quando as ondas se fecharam sobre mim, parecia ser o fim. Eu clamei. E ele respondeu. Enquanto eu afundava nos oceanos, eu lembrei do Senhor. E ele salvou sua vida. O Senhor enviou este peixe enorme para me resgatar. Deus, ouvindo tudo isso, sendo compassivo, até mesmo com aqueles que não são compassivos, deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Você que acredita que o que eu falei faz sentido para você e realmente estiver com vontade, ore junto comigo neste exato momento. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Acredite, esse pode ser o melhor caminho que você pode tomar. Nínive pode ser obscuro, mas existe uma luz naquele final do túnel. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me perdoe dos meus pecados, das coisas ruins que eu fiz, de tudo aquilo que eu fiz e que foi tão errado e que me levou a esse mar de revolta, a essas tragédias que andam acontecendo na minha vida. Quando antes de dormir eu não consigo pensar em mais nada além da culpa que eu sinto por tudo aquilo que eu tenho feito. Que exista mudança verdadeira em mim, que eu realmente consiga a partir de agora acertar as coisas que eu deveria fazer, para que eu possa ir para Nínive, porque que eu possa ir para o caminho que o Senhor tem para minha vida, que apesar de parecer obscuro e cruel, pode ter uma luz naquele final daquele túnel. Que acima de tudo, eu creio em Ti e não em mim. Amém. Essa série ainda terá mais episódios, e dessa vez eu não pretendo demorar mais de quase 2 anos para postar. Não se esqueça de curtir, comentar e hypar, porque isso me ajuda muito no meu canal. Muito obrigado por me ouvir até aqui e um abraço.